Então vamos até a praia de Estaleirinho ouvir o testemunho do Walter Porto. Hoje nós vamos perceber, através do testemunho do Walter Porto, que se nós dermos prioridade para o trabalho, para o nosso trabalho do dia a dia, tanto nós podemos comprometer o nosso relacionamento com a nossa família. Para tanto, hoje nós vamos conhecer esse testemunho maravilhoso do Walter, né? Está aqui o nosso grande amigo, ele é natural de Itajaí, aqui pertinho, inclusive a gente está numa praia, né? Tão Maravilha. Próximo de Itajaí. Muito bom. E a gente vai conhecer a história desse homem, que tem muito a ver com relação ao trabalho, à família. Realmente o trabalho era tudo para você e a ponto de você comprometer o relacionamento com a tua família? Exatamente, porque eu na verdade, minha carreira profissional começou muito cedo, com 11 anos e meio. 11 anos já 11 começaste a anos e trabalhar? meio, porque naquela época era possível o adolescente trabalhar, né? Sim. E isso foi muito gratificante para mim, porque eu comecei a valorizar alguns aspectos, né? E comecei a minha atividade profissional que eu tenho até hoje, que é a representação comercial no segmento infantil. E você tem uma família tão linda, uma esposa querida, filhos maravilhosos. Como é que você conheceu a tua esposa? Então, eu conheci minha esposa Célia com 18 anos, mais ou menos, 18 anos e meio, e a gente namorou 6 anos. Tá? 6 anos, ela fazia faculdade em Florianópolis, e aí eu estava recém-vindo de Curitiba, enfim. E nos conhecemos, tá? O relacionamento nosso aparentemente era bom, o namoro era bom, o noivado, tudo, nos preparando para casar. Só que, dado esse fato que eu comentei, de que o trabalho para mim era uma coisa muito importante, esse fato começou a trazer problema no nosso relacionamento. Porque eu, recém-casado, eu não abria mão do meu trabalho. O trabalho era prioridade. E nesse inteirinho ela engravidou. Né? Ela engravidou. Primeiro filho daí? Primeiro filho. Foi quem? A Carolina? A Caroline. Que hoje é uma senhora casada já, né? Sim. E a Caroline nos trouxe muita alegria à nossa casa. Foi a primeira casa, nós tínhamos inaugurado a casa com todo agosto, porque disse, não, eu vou trabalhar com esse objetivo, né? E, enfim, a Caroline veio, tudo, mas aí gerou em mim o quê? Mais preocupação. Poxa, agora eu tenho um filho e filho tem custo. Já na época se falava muito nisso, né? E para nossa surpresa, logo em seguida ela ficou grávida do segundo filho, que é o Fernando. Logo em seguida já? Fernando. E aí eu comecei a entrar em pânico. A preocupação já foi a mil. Mas a preocupação multiplicou. Depois, agora são 2 filhos, a estrutura mudou. Já são 4 bocas em casa. Agora são mais gente para auxiliar em casa, enfim, né? E interessante que na época, isso eu lembro muito bem, que teve uma das matérias já no Fantástico na época, quanto custaria um filho desde o nascimento até a faculdade. Sim. E eu fiquei apavorado com os números, né? E gerando esses conflitos foram se acentuando de tal forma que eu sempre dizia para ela, nem pense mais ter filho. Apesar de que havia um certo controle, mas não, nada com tanta perseverança nesse sentido, né, de controlar. E para minha surpresa ela ficou grávida pela terceira vez, logo em seguida. Aí tu endoidou. Aí eu fiquei maluco, aí eu pirei, como diz, né? Meu Deus, agora que família numerosa e tal, e eu comecei a cobrar muito da minha esposa, porque eu dizia assim, mas por que, como você foi ter ficado grávida? Sabe? Olha a ignorância do homem. Né? É claro que era com a minha participação, né? E graças a Deus por isso, né? Porque senão nós teríamos conflito. Mas ela, com muita humildade, suportava toda minha pressão. Mas aquela gravidez foi assim 9 meses eu cobrando, sabe? Mas você não conversava com a sua esposa, não abria os teus sentimentos para ela? Não, sabe? Realmente eu não compartilhava, porque ela não entendia, né? Eu achava que ela não ia entender a razão das minhas preocupações. Porque quando eu cheguei nesse auge dessas preocupações, quando veio a gravidez do nosso terceiro filho, que é a Camila, né? Eu já tomava ansiolítico, não falava nada para ela. Eu tive vários síndromes de pânico, várias crises, fui para pronto-socorro várias vezes, mas também não compartilhava. Até que um dia eu fui a um cardiologista, nunca esqueço desse detalhe, e eu insistia com ele que eu tinha que ter alguma doença. Porque eu tinha mal-estar, eu tinha palpitação, eu tinha várias situações, e até que ele conseguiu dar um diagnóstico para mim. Ele disse que eu tinha doenças psicossomáticas. De tanto eu ficar nesse estresse, aí sim eu tive um problema no coração, que foi o prolapso de válvula mitral. E o médico chegou para mim muito ousado,
chegou para mim e disse assim, antes de eu começar a conversar com você, quero te fazer uma pergunta. Teve alguma morte súbita na tua família? Eu disse, doutor, pelo amor de Deus, eu vou ser o primeiro, então, não sei. E aquilo eu fiquei com na cabeça que eu ia morrer. O ser humano, quando ele tem problemas, ou ele se refugia, se esconde, ou ele vai atrás de ajuda. Exatamente. O que você fez? Aí nem te conto o que aconteceu, mas eu vou contar. Eu tinha um amigo, que tenho esse amigo até hoje, né? E esse amigo, ele buscava muito o mundo místico, né? Cartomantes, essas coisas tudo. É uma pessoa que poderia me auxiliar no mundo espiritual, né? Místico. E eu, por não conhecer a Deus, eu permiti, dei o nome para ele, né? Eu não fui no local, e ele veio com o diagnóstico. E o diagnóstico, como não sei se você conhece esse mundo, mas sempre é o mesmo, né? Que existe uma inveja, que existe algo que estão querendo destruir a tua vida, que tem que fazer um trabalho pelos mesmos meios que aquela pessoa fez o diagnóstico. Muito bem, só que eu também não compartilhei com a minha esposa sobre isso. Veio o neném, ela teve o neném, né? Normal, graças a Deus, mas ela passou a ser uma gravidez com muita debilidade emocional também. Foi quando eu, já desesperado para poder ganhar dinheiro, 6, 7, 8 dias após o parto, eu já fui viajar, tinha negócios lá fora para resolver. Eu tinha que fechar negócio, tinha a esposa sozinha? E deixei minha esposa sozinha. Não, você passou tudo bem, está tudo certinho. Tinha babá, tinha empregar, pessoas para auxiliar no serviço em casa, mas não era isso que ela queria a minha presença. E você nem aí? E eu preocupado com os números. Preocupado com o dinheiro. Então eu fiquei ausente de casa já no 7º dia. E até então eu não estou sabendo desse diagnóstico, nem ela está sabendo. Liga para minha casa esse amigo. Quem atende o telefone foi ela, sem ela saber do que estava acontecendo. Ai. E ela recebeu o diagnóstico do telefone, e esse que eu acabei de falar. Ele falou tudo isso. Não sei se o Walter comentou com você, ele deu o nome para mim, uma cartomante, assim, mas o que está acontecendo ali? Ela já entrou em pânico. Não, deu assim, e temos que ser rápido, porque senão ele vai morrer logo. Ai, logo depois ela do entrou em parto pânico dela. total. E o fato da tua esposa ter ouvido do teu amigo, né, todos os problemas relacionados à tua vida, o que desencadeou isso? O que desencadeou de problemas, doenças na vida da tua esposa? Quando ela ouviu, ela fez um quadro diagnosticado depois, 2 dias depois, um quadro de psicose maníaco-depressiva. Nossa! E hoje nós chamamos a psicologia, a psiquiatria, fala de distúrbio bipolar, né? Sim. Porque o que aconteceu? Naquele momento que ela levou o impacto dessa informação, ela ficou muda. Foi quando então, uns 5 dias após esse telefonema, esse amigo me liga, perguntando se a Célia tinha comentado comigo daí você descobriu sobre que ele falou diagnóstico. Aí foi na mesma noite que ela entrou em crise. Eu disse, olha, não sei o que tu falou exatamente para ela, o fato é que ela está em crise. Que crise? Aí expliquei e tal. E aí, meu amigo, todo esse martírio, todo esse problema, por tu dar vazão a uma coisa que não tem nada a ver com Deus, ao contrário, né, mas eu não conhecia Deus, gerou no nosso lar 3 anos de completo inferno. Ela não cuidava mais dos filhos, não tinha mais noção, né, do que era dia, que era noite, e começou a ouvir vozes que denegriam sua imagem. Né? E que história é essa de uma revista, né, que você recebeu de um amigo teu que acabou mudando toda a história da sua vida? Então, aí esse amigo, você sabe que é o mesmo amigo que me levou àquela situação terrível, né? Que tinha conversado com tua esposa de ter procurado o mundo místico e tal. Ele, muito preocupado com toda a situação, ele me trouxe uma revista, e essa revista é a revista Voz. E eu li aquilo ali, achei interessante. Liguei para o pessoal de Itajaí, que seriam os líderes na época, né? E eles me deram uma atenção muito grande. Me disseram que eu deveria renunciar a todos aqueles fatos de buscas de coisas estranhas, do mundo místico, que aquilo não agradava a Deus, embora eu não entendesse de toda aquela situação, né? Por que não agradava a Deus, mas que eles estariam, a partir daquele momento, orando a Deus e buscando a Deus e jejuando a Deus pela nossa causa. Até eu achei muito interessante, porque orar eu sabia que era rezar, né? Tipo, né? Se dirigir a Deus. Agora, jejuar, deixar de comer por causa de mim, eles nem me conheciam. Não passar fome, né? Pensa assim, uma galera estranha aqui para deixar de comer por causa de mim. Mas tudo bem, sabia que era um termo até de Deus, sim, de jejuar.
Enfim, mas ainda insisti com ele, vocês não vão ao hospital visitá-la? Senão, o Deus que nós servimos sabe todas as coisas. Mas naquele momento, quando cheguei no hospital, ele disse, inclusive, nós vamos dar alta para ela. Alta? Mas como? Ela está pior que quando entrou, como é que vai dar alta? Não, você sabe, nós temos todo um trabalho, um estudo, fizemos toda uma junta médica, ela deve ser internada a próxima vez em Curitiba, tá? E nós precisamos falar isso para ti, no hospital onde ela ficará a sua vida para o resto da vida. Tínhamos deixado uma Bíblia aberta, né, no Salmo 91, e naquele momento eu peguei aquela Bíblia e entrei no banheiro do quarto lá, fechei a porta, botei a Bíblia em cima do bacio, dobrei meu joelho. E naquele dia que eu encontrei eles, me apresentaram Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu até conheço a história de Jesus Cristo, mas eu não conhecia o Deus da história. E ali eles me pediram que eu abrisse meu coração para Deus e que eu não buscasse mais essas coisas e que acreditasse apenas no poder de Deus. Daí então, naquele momento, como eu falei, quando eu abri a Bíblia, sem entender nada, não tinha fé suficiente para crer, era tudo muito recente, e aquela Bíblia não estava mais aberta, no Salmo 91, mas estava aberta assim, nunca esqueço, está gravado no meu coração até hoje, no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, né, que você deve conhecer. E você lembra Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para as vossas almas. É o que eu mais precisava, né? E mais ainda, ele diz assim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Hoje eu sei o que é jugo, hoje eu sei o que é fardo, né? Jesus estava me oferecendo, na verdade, um plano de vida para nós, uma mudança de vida, um projeto de cura. E naquele momento, eu ainda sem entender muito, peguei a Bíblia, peguei todo o material, arrumei ela e fomos para casa. E eu sem entender nada, né, ela teve a noite de sono mais longa da história da vida dela. Olha o poder de Deus. Deus começou, o mesmo Deus que me, naquela sexta-feira, procurei aquela revista que eles começaram a falar de Deus, do plano de salvação, o mesmo Deus começou a visitar minha esposa naquela noite. Aí sim, aquele pessoal, na terça-feira, começou a visitar a nossa casa, começou a frequentar a nossa casa no sentido de nos ajudar e começaram a pedir a Deus por nós, orientar nós na palavra de Deus. E aquelas mulheres muito sábias pegavam ela para tomar sol, porque ela tinha medo do sol, medo da lua, medo de tudo, tinha pânico de tudo. E começaram a acompanhar. E à medida que ela foi sentindo o amor de Deus, a palavra foi entrando no nosso coração, a cura começou a acontecer. Bom, então agora nós vamos conhecer a Célia, né? Essa aqui é a Célia, né? Esposa do Walter. E Célia, Deus te curou mesmo, restaurou completamente? Sim, então, Deus me curou, me restaurou, né? De tudo aquilo que já foi contado ali, de que toda a dificuldade que eu tinha, as emocionais, insônia, depressão, esquizofrenia, paranoia, né? E toda essa parte aí de todos os tratamentos, assim, eu fui curada em Jesus. Mas eu quero dizer para você que está nos ouvindo, coloque Deus em primeiro lugar. Vale a pena porque a sua vida vai mudar. Amém. Walter, muito obrigado, né? Teu testemunho é precioso. Que Deus venha abençoar a todos vocês que estão ouvindo essa mensagem através da vida e testemunho do Walter. Muito obrigado. E aí, o que pesa na sua vida? O que tem mais valor? O dinheiro, as coisas, a casa, o carro, a bicicleta, sei lá, ou as pessoas? O Walter Porto pensou que se tivesse dinheiro, se tivesse um bom trabalho, dinheiro para a família estava bom, não precisaria necessariamente ter o relacionamento com a família. Só que ele estava enganado e ele sofreu muito, passou um bocado. Talvez você tenha a chance para mudar a história da sua vida com a sua família, com a sua esposa, com os seus filhos. Valorize as pessoas que estão do teu lado. E aí você vai ver a grande diferença acontecer. Jesus, ele pode fazer esse sentimento brotar dentro de você. Mas, como diz o grande mandamento, ame a Deus acima de todas as coisas e o nosso irmão, o nosso próximo, como a nós mesmos. E aí, você tem Jesus de fato no seu coração em primeiro lugar, a ponto de olhar para o teu próximo e amá-lo acima de muitas coisas, para colocar as outras na sequência das importâncias da sua vida? E aí, pense, fique ligado e não sofra, porque é muito fácil viver essa vida com Jesus.
Fique ligado em Jesus e que Deus te abençoe.